Jesus. Muito bonito também a atitude do Marcos Paulo. Deus abençoe sua vida, Marcos Paulo. Assim que a gente cresce, no dia a dia nós erramos muito, mas muito mesmo. E quem cresce é quem reconhece os seus erros. E digo mais, publicamente cresce mais ainda. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro ou cisco que está no olho do seu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro ou cisco do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Feche os seus olhos e peça a Jesus para falar ao seu coração através dessa palavra. Deus, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por aqueles que estão ouvindo essa palavra também pela internet. Nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, estando em tantos outros lugares, e nós estamos, Deus, diante da sua preciosa palavra. Eu te agradeço muito por isso, porque eu sei, Deus, que esse é o caminho, essa é a verdade e também essa é a vida. Num tempo tão difícil, Deus, em que estamos vivendo, nós temos a oportunidade de estar aos seus pés, e isso, Deus, nos faz sermos gratos ao Senhor. E a minha oração, Deus, é te agradecendo, porque nós temos livre acesso, Deus, à sua palavra, nós temos livre acesso à tua presença através do teu sangue, Pai. E eu quero nesse momento também pedir perdão, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou. Eu reconheço, Deus, que eu não tenho nada para oferecer para o seu povo, mas eu reconheço que a sua palavra tem poder. A tua palavra tem poder, Deus, para direcionar a nossa vida. E a minha oração nessa noite é pedindo esse direcionamento, que o Espírito Santo do Senhor possa falar com cada um de uma forma especial, que cada pessoa, Deus, que entrou por essas portas e ouve essa mensagem, seja impactada, Deus, pelo seu poder. A minha oração, Deus, é repreendendo toda e qualquer intervenção de Satanás, tudo que o inimigo estiver tentando, Deus, para roubar a sua palavra, que seja lançado por terra no nome de Jesus. E eu oro, Deus, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa conduta seja transformada e que nós possamos querer viver uma vida que agrade ao Senhor diariamente. Como foi cantado, sabemos, Deus, que o Senhor está voltando e nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Pai, fala conosco, fala comigo, Deus, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 7, conforme eu tenho pregado aqui, nas oportunidades que tenho, ele está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, a Mateus capítulo 8, versículo 1. Esses dias, uma pessoa aqui da igreja disse comigo: pastor, eu estava lendo o Sermão do Monte, e Deus começou a me confrontar, porque tem uma pessoa que eu tenho dificuldade, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa não gosta de mim, e quando eu li o Sermão do Monte, eu vi que quando alguém tem uma oferta para trazer no altar, e tem algo contra o irmão, ele precisa o quê? Deixar a oferta e ir reconciliar com o seu irmão. E essa pessoa, eu aconselhei, orientei, e essa pessoa está na busca por essa reconciliação. Por que eu estou te contando isso? Porque talvez você está perdendo uma grande oportunidade diante das coisas que são pregadas.
Talvez você está perdendo uma grande oportunidade de ter a vida transformada e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Talvez você vem na quinta e volta para casa, ouve a palavra e continua do mesmo jeito. Talvez você vem no domingo, volta para casa, ouve a palavra e continua do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se você colocar em prática aquilo que está sendo pregado aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você colocar em prática aquilo que você está ouvindo aqui, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Deus não parou de confrontar, Deus não parou de falar, Deus não parou de cobrar, Deus ainda está nos ensinando, amém? E o que nós vamos falar hoje está em Mateus capítulo 7, o que me chama a atenção é que Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5, vai falar sobre julgamento. E se tem uma coisa que nos dias de hoje nós fazemos e vamos precisar de fazer, é esse julgamento. O texto vai continuar do versículo 6 ao versículo 20, falando sobre julgamento dos outros, e do 21 ao 29 vai falar do julgamento de Deus sobre nós, que brevemente nós vamos comparecer diante do Senhor. E o texto é lindo em dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, eu olhando para isso, esse primeiro tipo de julgamento do capítulo 7, vai falar sobre o nosso julgamento, sobre o julgamento próprio, sobre a capacidade de julgar a nós mesmos. E o versículo 1 talvez seja um dos mais famosos no meio da igreja. Mateus 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Pensa num versículo usado por muito tempo pelos jovens da Igreja Batista Reviver. Mateus 7:1. Todas as vezes que alguém exorta alguém, normalmente as pessoas já olham e falam: Mateus 7:1, você está me julgando, você está apontando o meu erro. E talvez a pergunta seria: quem é você para me corrigir? Quem é você para apontar o meu erro? A Bíblia ensina que não pode julgar, você está me julgando. E quando eu olho para isso e lendo esse texto, eu posso ver que existe uma falsa interpretação do que esse texto está realmente querendo dizer. Por quê? Quando alguém é repreendido e não quer receber essa correção, a pessoa ainda fica brava e ainda usa esse texto para dizer: não julgueis, porque se você está me julgando, você vai ser julgado. E eu olhando para isso, eu entendo também que por muito tempo as igrejas, ou talvez as autoridades eclesiásticas, se esconderam atrás desse texto, para que ninguém questionasse as suas atitudes erradas. Ou seja, o pastor Marcel está fazendo algo errado, e porque ele é pastor, eu não posso julgar ele, você não pode julgar ele. Entenda, coisa errada, irmão, é coisa errada em qualquer lugar, e coisa errada não precisa de ser julgada de qualquer jeito. Coisa errada precisa de ser exposta, para que você dê a alguém, seja pastor, seja quem for, a oportunidade dessa pessoa ser transformada. Então, por muito tempo na igreja, você com certeza já ouviu e até entendeu que era dessa forma: não julgueis, para não ser julgado. Já teve pessoas que chegaram até mim e falaram assim: pastor, a gente não pode julgar não, mas, entre aspas, vou julgar assim mesmo, a atitude do fulano de tal não está legal. Essa pessoa está baseada nesse texto, está achando que não está fazendo um julgamento, sendo que na verdade ela já julgou, dependendo, ela já até pecou, e ela já fez um juízo diante da atitude de alguém. É assim ou não é? Só que o que me preocupa, o que me gera curiosidade é: e aí? Pode julgar ou não pode julgar? Se tem uma coisa que nós temos ensinado e é muito importante, não pegue versículos isolados da Bíblia e crie dele uma doutrina. Tem aquele texto de Mateus,
capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E nas redes sociais tem muita gente escrevendo embaixo, amém, amém e amém. Só que se nós olharmos para esse texto, Satanás está oferecendo para Jesus isso, e às vezes nas redes sociais tem escrito isso, e as pessoas estão achando que é uma promessa. Então, quando for entender a Bíblia, procure ler o contexto, procure ler o que o texto realmente está querendo dizer. Antes de nós continuarmos, eu quero ler o texto de João, capítulo 7. De manhã eu notei errado, não achei o texto. Pensa numa situação difícil para o pregador, é quando ele anota o texto e o texto está diferente. Aí, meu filho. João 7, versículo 24. Podemos ler? Amém? Amém? Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vamos abrir também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 5, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 5. Logo depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios, amém? Amém? Diz assim: para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Deixa eu te explicar aqui só o que está acontecendo. O primeiro texto que eu li fala que Jesus ensinando que nós, os seus discípulos, aqueles que o servem, devem julgar não pela aparência, devem julgar pelo seu reto juízo. E se nós olharmos nesse texto, Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, porque eles estavam indo na justiça, resolver as pendências entre os irmãos. E aí ele vai chamar a atenção dizendo que isso era uma vergonha. Será que não tinha ninguém honesto o bastante dentro da igreja para decidir entre as causas deles? E a outra pergunta que Paulo também faz no texto é: será que vocês não podem levar prejuízo? Será que vocês não podem abrir mão? Tem que ir mesmo para a justiça? Preste atenção, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu abri os textos só para você entender que Mateus 7:1 fala: não julgueis, para que não sejais julgados. E o texto de João 7 vai dizer que a gente deve julgar, não pela aparência, mas pela reta justiça. O texto de Coríntios, Paulo está ensinando que precisa de pessoas dentro da igreja para exercerem o julgamento, para decidirem, para aconselharem. Se nós pegarmos Romanos 2, Paulo também vai chamar atenção nessa questão de julgamento. Então seria a pergunta que viria aos nossos corações: ou só eu que tenho dúvida quando estou lendo a Bíblia? Irmãos, e aí? Pode julgar ou não pode julgar? Pode fazer um juízo sobre alguém ou não pode fazer? E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Julgar pode ter vários significados: avaliar, isso aqui eu preciso olhar, discernir, condenar, resolver como árbitro, considerar, entender e formar juízo. Então a palavra julgar na Bíblia, ela pode ter vários significados. Então eu preciso entender o que o significado de não julgueis para que não sejais julgados, para eu chegar a uma conclusão daquilo que eu preciso fazer. Sendo assim, precisamos entender o que Jesus está dizendo.
No texto de Mateus 7, Jesus não está proibindo discernir, avaliar, pensar e refletir. Jesus não condena todo tipo de julgamento. Jesus está condenando o espírito de crítica condenatória, o juízo precipitado, aparentando justiça própria, porém sem misericórdia e amor. Preste atenção, Jesus não está proibindo a igreja de pensar, isso é importante. Jesus não está proibindo a igreja de avaliar, isso também é importante. Jesus não nos proíbe de discernir, pelo contrário, Ele nos convida ao discernimento. O que Jesus está proibindo? O espírito condenatória e o juízo precipitado. Jesus está proibindo aquele que aparenta justiça própria, falando assim, eu quero fazer, eu quero apontar, sendo que na verdade ele não está preocupado com aquele que ele está julgando, ele está preocupado com si mesmo. A intenção desse julgamento não é ajudar, a intenção desse julgamento é terminar de matar, a intenção desse julgamento não é estender a mão, a intenção desse julgamento é exaltar-se sobre a vida de alguém. Aí você vai me perguntar, pastor, eu posso julgar? Aí a resposta seria, depende do tipo de julgamento que você está fazendo. Aí eu voltaria a pergunta para você e perguntaria, por que você está julgando? E de que forma você está julgando? Qual a sua intenção com esse julgamento? Você está discernindo? Atos capítulo 17, versículo 11, se eu não me engano, vai dizer que os bereanos ouviam a pregação e analisavam se estava de acordo com as escrituras. Sabe o que é isso? Julgar, discernir, avaliar. Eu e você precisamos analisar todo dia a nossa vida. Eu e você precisamos avaliar as palavras que são ministradas. Eu e você precisamos avaliar como está a nossa vida de oração, como está a minha vida de relacionamento, como está o meu casamento, o meu namoro, como está a sua vida. Você precisa de avaliar isso diariamente. Então, entendendo isso, a Bíblia diz no versículo 2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Isso aqui muitas das vezes serviu como ameaça. Achei muito interessante, o Daniel me mandou uma discussão de internet hoje à tarde. As pessoas estavam discutindo exatamente esse texto, uma ameaçando a outra, falando assim, se me julgar, você vai ser julgado. A medida que você usar contra mim, vai ser a medida que vão usar contra você. Aí eu olhando para isso, eu fiquei pensando, nós como igreja não temos uma plateia perdoadora. O Caio sempre fala isso comigo, pastor, não erra não, hein? Porque a plateia da igreja não é perdoadora. Irmãos, isso sempre ficou no meu coração. Porque aqui é um lugar de restauração, aqui é um lugar de arrependimento, aqui é um lugar de perdão, aqui é um lugar de nova chance, vocês concordam? Vocês concordam que nós todos aqui erramos? De Gênesis a Apocalipse, do pastor ao visitante, todos nós falhamos? Ou você tem dúvida? Você acredita que todos nós temos desejos pecaminosos? Sério? Essa pessoa que está do seu lado pode não aparentar ter, mas todos nós temos desejos pecaminosos. O que corre dentro de nós é sangue, não é óleo da unção. E eu olhando para isso, eu fico pensando, por que nós somos esse povo tão atiradores de pedra? O Ricardo pregou ontem aqui da Igreja de Cristo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Será que isso funcionaria nos dias de hoje?
ou com pecado ou não, a pedra ia rolar na cabeça daquela mulher. E aí eu fiquei analisando e pensando, porque grande parte dos líderes de hoje estão elevando um nível de uma falsa santidade, elevando a um nível impossível de ser atingido, que quando o pastor chega, a terra treme, que quando um líder chega, as coisas têm que mudar. Eu olhando para isso, eu aprendo que tipo de evangelho nós como pastores temos ensinado para vocês. Qual a sua ótica para comigo e o pastor Marcel e os líderes da igreja? Porque se nós elevarmos demais o nível aonde nós não falhamos, aonde nós não erramos, aonde nós não temos defeitos, se um dia nós errarmos, seja o erro que for, nós não seremos perdoados, porque a medida que nós julgamos vocês, é a medida que vocês vão julgar a nós. A medida que você julga o pessoal da sua casa, é a medida que ele vai te julgar. A medida que você julga a cidade de Miraí, é a medida que você vai ser julgado. Aí eu fico entendendo que se você olhar para mim e imaginar que eu não tenho defeito, um dia que eu ficar sem te cumprimentar, você vai sair dessa igreja entendendo assim, o pastor não me cumprimentou. Mas quando você entender que às vezes a minha cabeça está tão cheia que eu não fui nem digno de responder a sua mensagem no WhatsApp, e você vai saber que isso acontece com frequência, você vai entender sim, realmente, o pastor daquele jeito e não tem jeito. Vocês estão me entendendo que às vezes nós elevamos muito esse nível de perfeição, nós elevamos muito esse nível de uma falsa santidade. Eu não estou falando de santidade, que santidade é nível alto mesmo, renúncia é nível alto mesmo, vida de oração é nível alto mesmo. Conhecer a Deus tem que conhecer o máximo possível. Mas irmãos, eu transmiti para você que eu não falho, eu transmiti para você que eu não erro. Você teria que conviver com a Elisângela para entender que eu sou falho, que eu sou pecador e que eu também faço raiva nela. E que se eu não faço raiva é porque eu não convivo com você muito. Porque com quem eu convivo eu faço raiva, né, camarão? Pensa numa pessoa que passa raiva comigo. Camarão, mas você não fez esse negócio, você não me pediu, achei que eu tinha te pedido. Irmãos, entenda, quem convive com a gente vai ver os nossos defeitos. E se tem uma coisa que eu não estou preocupado, irmãos, é de esconder os meus defeitos. Se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é de esconder os seus defeitos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e em Cristo você não precisa se passar por uma pessoa que você não é. Em Cristo as coisas estão nuas e patentes, e talvez você está cobrando de alguém uma santidade que nem você tem, talvez você está cobrando uma perfeição que nem você tem, exemplificando, talvez você está cobrando uma comida perfeita, que se fosse para você fazer ficaria pior. Entenda, nós precisamos de nos colocar no lugar dos outros. Existe um lugar que ninguém quer, é o lugar dos outros. Entender no exemplo da comida, é que gastou tempo de alguém, gastou habilidade de alguém para fazer, dependendo, a gente só está chegando para comer e ainda está reclamando. Nossa, mas aquele louvor, aquele irmão, aquela palavra, olha para dentro de você. E aí eu preciso continuar e trazer no versículo 3, 4 e 5 a maneira correta de discernir. Jesus vai falar, não julgueis para que não sejais julgados. A maneira que você julgar, você vai ser julgado. A maneira que você medir, você vai ser medido. Então existe uma maneira certa, existe um jeito correto. E qual que é o jeito correto? Jesus vai contar uma parábola, Jesus vai trazer uma ilustração. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e você não vê a trave ou a ripa que está no seu olho?
Como você vai dizer para o seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, sendo que tem uma trave no seu? Versículo 5, olha que bonito. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está falando nesse texto, meu querido? Você está conseguindo ver o cisco no olho do seu irmão, mas você não está vendo a trave que está no seu. Você quer arrancar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu. Hipócrita, cuida de você primeiro, para depois você cuidar do seu irmão. Resolve os seus problemas primeiro, para depois você ajudar o seu irmão a resolver os problemas. Analisa a sua vida primeiro, para depois você analisar a vida do seu irmão. Queridos, isso é muito sério. Porque para tirar o cisco do olho do meu irmão, seria melhor que eu tirasse a trave do meu. Com uma trave no meu olho, eu não enxergo claramente para tirar um cisco do olho do meu irmão. Queridos, não sei se você já conseguiu perceber, enxergando bem, para tirar um cisco do olho dos outros, irmão, é uma luta danada. Imagina enxergando mal. E aí que está a mensagem de Jesus. Jesus percebe que quem quer tirar um cisco do olho do seu irmão, tendo uma trave no seu, na verdade é um hipócrita. Ele está fingindo querer ajudar, mas na verdade só quer expor o cisco do irmão. Corrigindo, não é enxergar a trave no nosso, é ter uma trave que nos impede de enxergar. Estão conseguindo entender? Não é só ter a trave, é ver a trave, não. É enxergar embaçado, a ponto de não enxergar o suficiente para conseguir mexer no olho do irmão. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Na verdade, quem age dessa forma não quer ajudar. Porque se eu quisesse mesmo ajudar a você, tirar o seu cisco, eu tiraria primeiro a trave do meu olho. E tirando a trave do meu olho, eu vou enxergar perfeitamente para poder te ajudar. Jesus é perfeito, porque pensa num local sensível. Os nossos olhos. Os nossos olhos são protegidos. Existem as pálpebras, eu acho que chama isso, que elas impedem que os nossos olhos sejam atingidos. Imagina alguém sem enxergar, querer mexer num órgão tão sensível do nosso corpo. Não dá para deixar, né? Imagina um oculista cego. Você deixaria ele mexer nos seus olhos? Não dá. Então, esse esforço e preocupação com o cisco do irmão deveria ser revestido na trave do seu próprio olho. Seria mais inteligente você julgar a si mesmo. Qual que é o desejo de Jesus com esse texto? Antes de me preocupar com meu irmão, devo me preocupar comigo, porque posso estar preocupado demais com os erros do meu irmão e esquecendo dos meus. Irmãos, e isso acontece diariamente. Existem erros que vêm a público, existem situações que chegam até nós. Pastor, você está falando que agora está liberado errar, está liberado falhar? Não. Mas está liberado preocupar com si mesmo primeiro, para depois você ver os erros dos outros. Está liberado você preocupar com a sua vida, depois da sua vida. Aí sim, você vai enxergar o suficiente para você poder ajudar as pessoas. Abre aí Lucas capítulo 18, versículo 11, para você entender o poder da trave. Que isso pode estar acontecendo comigo e com você. Lucas 18, versículo 11. Amém? Ou misericórdia? Lucas 18, versículo 11.
Podemos ler? Ou só o pastor? Diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Irmãos, essa parábola se relaciona com 2 homens, um publicano todo errado e um fariseu, na sua ótica, todo certo. O publicano, no versículo 13, batia, nem olhava para o céu de vergonha, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que desceu justificado para casa o publicano. Entenda o poder da trave nos nossos olhos. Nós colocamos o nosso nível de comparação nas pessoas e não naquilo que Jesus está pedindo na sua palavra. Nós colocamos o nosso nível de santidade nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem o seguinte consentimento: eu não sou o pior da igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, mas também não amo a Jesus de todo o meu coração. Eu olhando para esse texto, eu vejo o poder da trave. A pessoa consegue olhar e dizer: Jesus, eu te agradeço porque eu não sou como fulano de tal, roubador, faz isso, faz aquilo, jejuo 2 vezes na semana, estou melhor que você, dou dízimo de tudo quanto eu possuo, mas ainda assim não desceu justificado. O outro era sem vergonha, safado, roubava mesmo, não conseguia nem olhar para o céu de tanta vergonha, mas bateu no peito e falou assim: tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Está entendendo que quem tem uma trave no olho não é capaz de olhar para si mesmo e reconhecer que é um pecador? Quem tem uma trave no olho vê o erro de todo mundo, aponta o erro de todo mundo, comenta o erro de todo mundo, julga o erro de todo mundo, joga um monte de gente no inferno. Esse inferno, aquele inferno. Só que a pergunta é: e nós? Aí eu abro outro texto, 1 Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. Amém? Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou se você quiser, julgue-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pela falta do discernimento, tinha muita gente dormindo, muita gente morrendo, e muitos fracos e doentes, porque não sabiam discernir o corpo do Senhor. E o texto vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que o texto está ensinando? Bom seria que eu parasse de julgar os outros e começasse a trazer essa sentença para dentro de mim. Bom seria que eu esquecesse dos erros dos outros, para lembrar dos meus erros, porque quando eu sou julgado,
Eu sou repreendido pelo Senhor. Para quê? Para não ser condenado com o mundo. Entenda que o princípio da salvação é o julgamento. É eu entender quem eu sou. Somos pecadores, somos falhos. O mundo já está condenado, mas aquele que está em Cristo será salvo. E eu olhando para esse texto, eu entendo que eu preciso me julgar, e não apenas me julgar no dia da ceia, eu preciso me julgar diariamente. O Salmo 139, que eu canso de falar aqui: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau e guia-me no caminho da salvação. Essa tem que ser uma oração diária. Todos os dias eu preciso olhar para a minha vida e dizer: Senhor, tem alguma coisa errada? Irmãos, e não sei se é só comigo, todo dia eu acho uma coisa errada na minha vida. Todo dia eu reconheço que eu estou longe daquilo que eu almejo no Senhor. Você deve estar pensando: meu Deus, o pastor é pecador mesmo. E é. Sabe por quê? Porque, irmãos, talvez você está convivendo com um monte de pecado e está vivendo do mesmo jeito. Ao Deus dará a reviria. Talvez você sabe, uma pessoa falou comigo sexta-feira: pastor, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu falei: seu irmão, isso não te assusta não? Ele falou: eu sei que eu vou para o inferno. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Eu conversando com ele, eu falei assim: fecha o olho, abre o olho. Irmãos, imagina a sensação de abrir o olho no inferno. Misericórdia. Abrir o olho no céu, irmão, pelo amor de Deus. A Cidinha falava que um dia que eu morrer, vou falar de novo, tá, Alice? Que o dia que eu morrer vai orar para me ressuscitar. Esquece esse negócio. O dia que eu abrir os olhos e ver Jesus, nem se vocês orarem eu vou querer voltar. Que Deus cuide da Elisângela. Só que eu olhando para isso eu entendo, irmãos, eu e você precisamos entender que um dia nós vamos fechar os olhos nessa terra. E a gente tem que viver muito reto, o máximo de retidão possível em Cristo, para abrirmos os nossos olhos no céu, que nem para ir para o inferno sossegado vocês vão. Porque se tem uma coisa que nós estamos pelejando e ensinando com vocês, é que o céu é uma realidade e é para lá que você tem que morar. Não queira ir para o inferno. Julgue suas atitudes, analise e fala: Deus, está errado ou não está? Deus, o que o Senhor acha disso? Mas sabe o que acontece com a gente? A gente analisa e olha assim ao Josimar. O Josimar, se eu perguntar para ele da minha atitude, ele vai dizer que não, então eu não vou perguntar ao Josimar não. Aí olha para o Ferute e vai falar assim, mais fraquinho, vai falar assim: o Ferute vai me liberar, quer ver? Ô Ferute, eu estou numa luta aí e tal. Eu falei: eu também estou lutando aí também. Rapaz, isso ninguém consegue, né? O povo fala lá na igreja, o pastor fala que dá, mas mentira, isso aí todo mundo luta. Aí a gente olha, estou brincando, tá, Ferute? A gente olha para esse tipo de pessoa e fala assim: é essa que vai me aconselhar? Ou a gente não é assim? A gente quer conselho, irmão, que vai concordar. A gente quer que gente que fale de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas eu olhando para o texto, Deus nos chama para o julgamento pessoal. É eu olhar e falar assim: está errado. É na minha intimidade com Deus, ainda que eu não tenha forças ainda para conseguir mudar, para conseguir ser transformado, o Espírito Santo mostra e o Espírito Santo também ajuda. Porque talvez, ou não é talvez, isso é uma verdade, quem normalmente tem a trave não percebe. Está julgando a reviria, está julgando para todo lado, está igual uma metralhadora. Está feio, sabia? Só falando dos outros. Só que a pergunta é: e você? Sabe o que a Bíblia chama? É Jesus, nem eu não. Hipócrita.
Está querendo resolver o problema dos outros, mas não consegue resolver o seu problema. Volta para Mateus capítulo 7, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma que você medir, vão te medir. Da mesma forma que você julgar, vão te julgar. Não repara no cisco do olho do seu irmão, vê primeiro a trave que está no seu. Mas quando você fizer isso, aí você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você está me entendendo? Vendo claramente é possível tirar o cisco do olho do meu irmão. Conhecendo quem eu sou e tirando a trave do meu olho, eu posso ser útil na vida do próximo. Sem a trave, eu posso te servir. A minha luta é diferente da sua. O meu pecado é diferente do seu. Mas se nós tirarmos pela graça do Senhor a trave do nosso olho, nós podemos nos ajudar. Irmãos, isso é muito sério. Se a trave cair, a forma de olhar para o cisco é diferente. Sabe por quê? Porque o seu cisco é pequeno comparado à trave que eu tinha. Eu posso entender que você é sem vergonha, eu posso entender que você é safado, que você não tem compromisso nenhum com Deus. Mas um dia eu também fui sem vergonha, eu fui safado e eu não tinha compromisso nenhum com Deus. Vocês estão entendendo que quem foi muito perdoado, muito ama? Vocês estão entendendo que aquele que estende a mão é aquele que um dia recebeu o estender de mão? Às vezes você não tem paciência com as pessoas, talvez você está esquecendo daquele que te perdoou e do que ele te perdoou. Talvez você desistiu de missões, de pregar o evangelho, de anunciar que Cristo salva, porque talvez você esqueceu de onde Ele te salvou. A pergunta é: quem era você antes de estar aqui? Quem nós éramos antes de nós estarmos aqui? A trave precisa ser lançada por terra, porque se a trave sair do nosso olho, a gente vai conseguir servir. O hipócrita, ele não consegue ajudar ninguém. O hipócrita só consegue cobrar. O hipócrita só consegue elevar o nível a ponto de ninguém conseguir, só ele. Só que quando a trave cai, a gente consegue enxergar claramente. Vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas, pertinho de Efésios. Amém? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que não tem traves, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém falhar, se alguém errar, que haja mansidão da nossa parte. Pastor, você está falando que a gente pode errar? Não, estou falando que a gente vai errar. O texto de João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, tem um advogado que intercede junto ao Pai por vós. Que nessa noite você tenha esse entendimento. Cada um aqui tem um estilo de vida, cada um aqui está num caminho e numa carreira rumo ao céu, assim eu creio. Mas uma coisa eu sei: no meio dessa caminhada a gente tem muito para aprender. No meio dessa caminhada a gente tem muito para errar, muito para falhar, muito para consertar e para reconhecer os nossos erros. E para a gente encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Essa é uma certeza que não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. A gente tem que acordar pensando nisso, a gente tem que dormir pensando nisso, a gente tem que trabalhar pensando nisso.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, todos vamos ser julgados. Ser julgado pelos irmãos é ruim, mas ser julgado por Cristo é pior, porque Cristo hoje é o nosso advogado e amanhã Ele será o nosso juiz. Se tem que consertar com Ele, conserte hoje, conserte agora. Para resumir, pode ou não julgar, pastor? É melhor você julgar a si mesmo. Pode ou não, pastor? Olha para dentro de você. Antes de querer condenar ou até mesmo ajudar alguém, olha para dentro de você. Você está conseguindo se ajudar? Vai lá, ajuda todo mundo. Mas se você não está conseguindo se ajudar, busque se ajudar. Busque enxergar claramente, reconhecer quem é verdadeiramente você. Eu estou nessa caminhada, irmãos, e tem que ser todo dia. Talvez você está começando agora, mas tem que ser todo dia. Talvez você já é bem mais velho que eu, mas tem que ser todo dia. Nós precisamos de caminhar todos os dias na presença do Senhor. Então, não fica olhando para o cisco do olho do irmão. Arranca essa trave que está no seu. Amém? Os irmãos estão aí ainda? Estão, né? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Porque Deus pode mexer no nosso interior. Em João 9, fala sobre um cego de nascença que encontrou com Jesus. Ele não sabia nem quem era Jesus, mas ele declarou uma frase que precisa marcar seu coração hoje. Quando interrogaram ele, perguntaram: quem é o homem que te curou? Ele falou assim: quem é, eu não sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Que nessa noite, essa cura invada a sua vida. Que você passe a enxergar de uma forma diferente. E a palavra tem poder para isso, para você discernir corretamente a vida. Preocupar com você, mas sair daqui enxergando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós somos seres humanos. Pai, nós somos pecadores. Eu reconheço isso. Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é paciente, o Senhor é poderoso. E eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de termos ouvido a sua voz. Deus, como que a gente é precipitado, como a gente, Deus, falha. É difícil errar perto de nós. Nós condenamos mesmo, julgamos mesmo. Mas nessa noite, Pai, nós queremos mudar. Nós queremos deixar de nos preocupar em julgar as pessoas que estão ao nosso redor e julgar a nós mesmos. Pai, não nos deixe ficar olhando para o cisco no olho do nosso irmão, sendo que tem uma trave, Deus, nos nossos olhos. Pai, pelo poder que há no Teu santo nome, eu quero pedir, nos faz enxergar. Deus, a vida é muito breve, a vida é muito passageira, a vida é muito rápida, eu sei. Mas Deus, nós acreditamos que um dia vamos prestar conta, meu Pai, de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, quer seja bem ou quer seja mal. Por isso, Deus, não dá para viver uma vida sem o Senhor. E nós, como igreja, te pedimos, abre os nossos olhos. Pai, nós queremos ver, abre os nossos olhos, nós queremos te ver de verdade, nós queremos nos encontrar com o Senhor. E a minha oração, meu Pai, é que essa noite seja uma noite de encontro.
Pai, que a realidade do seu coração invada o nosso coração, que a vida do Senhor invada o nosso interior, e que em nome de Jesus nós possamos, Deus, ser tocados pelo Senhor. Toca, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja cresça, que a tua igreja amadureça, que o Senhor marque as nossas vidas, um novo tempo, Pai, para o nosso interior, uma nova visão para o nosso interior, e que nós venhamos olhar para dentro de nós e entender que necessitamos da sua misericórdia, que necessitamos da sua graça, e sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar algum. Se não for a tua bondade, se não for o seu amor, se não for a sua misericórdia, Pai, o que será de nós? E eu peço, Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história, toma a nossa vida, toma a nossa semana, toma a nossa família, toma o nosso lar, toma o nosso trabalho, e que em nome de Jesus, a tua presença, Pai, se revele a nós, e que sejamos, Pai, cristãos de verdade, não para sermos melhores uns que os outros, mas para que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a mão. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado e vá em paz em nome de Jesus. Pode ser com os olhos, tá? Te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem tirou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que Ele deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O
Senhor não erra, foi Ele quem gerou você.